Olá pessoal, meu nome é Rafael Batista, sou professor de Agrometeorologia e Modelagem de Cultivos Agrícolas na Universidade Federal de Goiás e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a modelagem de cultivo agrícola aplicados ao planejamento e à tomada de decisão, levando em consideração a relação solo, água, planta, atmosfera, tá certo? Bom, durante a nossa palestra-aula, eu vou estar falando um pouquinho sobre o sistema que a gente quer modelar, vai falar sobre os tipos e a complexidade dos modelos de simulação, vai falar dos itens de parametrização, calibração e validação, fonte de dados, planejamento e tomada de decisão, e aí algumas conclusões gerais do que a gente abordou durante essa aula, certo? Bom, então para a gente começar, a gente vai falar sobre o sistema. Bom, o que é o sistema que é considerado na parte de modelagem? Bom, então a essência da modelagem é se formular uma imagem de um sistema. Então, qual que é o sistema que eu quero modelar? Como esse sistema funciona? Como ele é utilizado? Então, existem vários níveis de complexidade que eu posso estar utilizando para fazer essa análise do meu modelo ou do sistema que eu quero simular. Então, aqui, por exemplo, a gente tem a presença de uma planta. Então, ela está só uma planta aqui, eu posso modelar essa planta. Então, eu posso ir para a bioquímica dela, qual é a composição, qual é a taxa fotossintética dela. No próximo nível, eu posso incluir outras plantas e, a partir desse momento, incluir condições do sistema em que ele analisa a competição intraespecífica. Eu posso incluir planta daninha também. Então, vai ter essa interação de competição por nutrientes, competição por luz, competição por água, que vai estar influenciando como eu estou modelando meu sistema. Eu posso incluir o solo. Então, eu tenho meu solo, meu tipo de solo, com uma retenção de água disponível para a planta. Eu posso incluir aqui algumas limitações de solo, por exemplo, limitação física, que vai influenciar o crescimento radicular, a gente vai ver alguns exemplos sobre isso. Eu posso incluir toda a limitação química ou a presença dos nutrientes no solo, que vão influenciar a taxa fotossintética, crescimento da planta, a limitação de produtividade. Eu posso incluir a limitação biológica ou outros fatores, como a presença de fixação biológica de nitrogênio para a soja, a presença de nematóide. Eu posso incluir a atmosfera, radiação solar, temperatura do ar, fotoperíodo, concentração de CO2, a chuva influenciando essa quantidade de água disponível para a planta, e aí vai influenciar a água no solo, que vai influenciar a quantidade de água disponível para a planta. Posso entrar com pragas e doenças, tanto pragas de solo como pragas e doenças da parte aérea, que vão influenciar todo o meu sistema. Então, nessa condição, esse pode ser o meu sistema que eu quero desenvolver. Quanto mais itens eu considero nessa simulação, maior o número de interações e maior o número de equações e parâmetros que eu vou ter que fazer a calibração para obter um resultado final de produtividade. Então veja que a gente tem aqui solo, planta, atmosfera e a água do sistema. Então, na relação solo, água, planta, atmosfera, eu tenho todos esses fatores atuando dentro do meu sistema. Então, eu tenho que possuir um modelo que seja capaz de representar esse sistema que eu tenho interesse. Então, para a gente simplificar, eu poderia retirar a parte física de compactação do solo, né? Poderia retirar a parte química, poderia retirar a parte biológica, pragas e doenças, a competição interespecífica, as plantas daninhas, e trabalhar apenas com água disponível no solo em função da condição de textura e de densidade desse solo, considerar a planta, a exploração do solo por essa planta, considerar os fatores climáticos e a própria planta e como é que a água trabalha nesse sistema. Então, com isso, eu consigo ter essa representação do sistema. Feito isso, eu posso estar pegando equações isoladas e estar trabalhando com fatores específicos para entender. Então, por exemplo, eu poderia isolar todos os fatores de planta e de atmosfera e trabalhar apenas com a condição de água disponível no solo e ver qual é a resposta da planta para isso. Então, aqui a gente parte de uma produtividade potencial máxima que essa cultura consegue alcançar em função da condição climática, da disponibilidade de chuva nesse sistema. Então a planta chega nesse potencial máximo aqui relacionado com radiação solar, temperatura, fotoperíodo e CO2. E aí eu insiro parte dessas equações no sistema. Eu posso incluir o efeito da chuva. Então eu incluo chuva, vai ter uma água disponível nesse solo, e eu posso quantificar aqui com outro conjunto de equações qual que é a perda de produtividade por déficit hídrico. E tudo isso pode ser uma resposta de data de semeadura, de ciclo, de solo, de local em que eu estou inserido. Eu posso incluir outros fatores de solo, como crescimento radicular, levando a limitação física, a limitação química, e aí vai afetar a água disponível, gera uma perda de produtividade por esse não crescimento radicular.
Eu posso incluir todos os fatores de absorção de nutriente ligado à limitação física e química do solo. Posso ter a competição interespecífica, competição intraespecífica. Então eu entro com a população de planta e isso vai influenciar a interceptação de radiação solar, vai influenciar o crescimento radicular. E aí eu entro com pragas e doenças e todos esses fatores podem possuir equações que vão representar uma quebra de produtividade associada a essa determinada condição. Então o meu sistema ele pode ser o mais complexo possível, mas ele pode ser mais simples também. Então todos esses fatores aqui alguma parte detalhada da forma que a gente aborda ele, eu posso estar incluindo ou não equações que simulam esse efeito. Então esse é o meu sistema, eu quero representar algo e eu preciso ter cuidado com o que representar, quais equações que eu vou inserir para definir uma resposta adequada para a planta, certo? Bom, e aí eu defini o meu sistema. A partir desse sistema, eu vou ter vários tipos de modelos e complexidade desses modelos. Então, quanto mais equações eu inserir, mais fatores, mais condições de mais equações e mais parâmetros eu vou precisar calibrar para que esse modelo funcione de forma adequada. A gente vai estar discutindo um pouquinho sobre isso. Bom, a gente tem basicamente 4 tipos de modelos que, por definições que a gente utiliza. Eu tenho o modelo conceitual, que foi o que a gente viu, eu descrevo como é que o sistema é e como é que ele funciona, quais são as inter-relações dentro dos componentes que fazem parte dele. Eu tenho o modelo esquemático, que é uma ilustração que representa um sistema, e como é que estão esses modelos, esses fatores estão interagindo. Então, no conceitual, eu defino de forma escrita como é que o modelo funciona. E o esquemático é o exemplo anterior que a gente viu como é que cada um dos fatores, eles podem interagir entre si, e aí eu tenho um entendimento visual de como é que esse modelo funciona. A gente tem o modelo físico, que é a representação do sistema, um exemplo é a maquete, então eu vou lá e construo uma maquete de como é que isso funciona, muito utilizado em engenharia. E eu tenho os modelos matemáticos, que é uma descrição do sistema usando uma linguagem matemática, desenvolvendo equações para cada parte do sistema, descrevendo as interrelações dos processos. Então, basicamente, a gente trabalha com os 4 tipos de modelos para chegar no último, que é o modelo matemático. Então, eu tenho que ter uma parte conceitual, eu tenho uma parte esquemática, posso ter uma parte física, e aí eu posso partir para experimento de campo, e aí eu vou chegar no final, que é o matemático, que nada mais é do que eu elaborar equações, que eu consigo programar isso, consigo colocar no computador, consigo fazer esses cálculos de forma automatizada ou de forma mais simples para representar essa inter-relação entre os processos, com parâmetros, com valores de equações. A gente vai estar vendo alguns exemplos. E aí, nesse contexto, dentro dos modelos matemáticos, eu posso ter modelos uma pegada mais estatísticas e modelos determinísticos. Os modelos estatísticos são relações mais simples. Então, por exemplo, qual que é a produtividade em função de uma quantidade de chuva? É um modelo muito simples, ele não tem toda a descrição dos processos envolvidos, mas uma relação praticamente linear ou uma outra função direta entre quantidade de chuva associado com a quantidade de produtividade. Então, esse é um modelo estatístico. Já o modelo determinístico, ele é mais complexo porque eu não vou descrever apenas a relação direta da chuva com produtividade. Então, eu vou entrar com a variável de entrada com chuva e vou querer a variável de saída, produtividade. Então, eu tenho que fazer o primeiro passo. Qual é a quantidade de água que o solo armazena? Bom, choveu, essa água vai drenar, vai ficar armazenada, vai perder por escorrimento superficial. Então, esse é a primeira etapa. Bom, chegou água no solo, armazenou. Bom, como é que a planta absorve essa água? Qual é a quantidade de raiz, aonde que ela pega mais ou pega menos água? Então, absorveu a água. Bom, qual que é a evapotranspiração dessa planta? Ela está na evapotranspiração potencial ou ela está na evapotranspiração limitada pelo déficit hídrico? Bom, cheguei nessa relação. Qual que é o fechamento estomático? Qual é o conteúdo de CO2 internamente na planta? Qual que é a taxa fotossintética? Bom, cheguei na taxa fotossintética, eu vou ter uma produção de biomassa. Para onde vai essa biomassa? Vai para grão, vai para folha? Aí tem uma resposta contínua. Então, se eu alterei a biomassa da folha, eu aumentei a quantidade de folha enquanto a planta está crescendo. Se eu alterei a área foliar, eu vou alterar a taxa fotossintética, vou alterar a transpiração da planta. Isso vai ter que ter uma resposta no meu sistema, vai ter que estar
fator influenciando o outro, trabalhando como resposta. E aí nesse momento, a gente chega no nível de complexidade com o erro de simulação do modelo. Então, o modelo estatístico, a complexidade dele é muito baixa. Então, o erro desse modelo em simular algo está ligado com o erro sistemático. Eu não estou representando esses processos que ocorrem no sistema real. Então, eu estou com ele muito simples, então eu estou errando muito porque o meu sistema não está muito bem representado, certo? Já os modelos determinísticos, eles vão no sentido de maior complexidade. Então eu diminuo o meu erro sistemático para o mínimo, então eu não tenho um erro sistemático, porque eu estou representando de forma adequada o sistema, mas eu tenho um problema de calibração. Porque pensa, eu tenho vários processos. Um exemplo, a composição química da planta. Ela vai afetar como é que a partir do carboidrato produzido pela fotossíntese, ela vai afetar qual que é a produção de biomassa. Bom, mas cada planta tem uma característica, tem várias respostas de ambiente. Eu alterei a condição de ambiente, eu altero a quantidade de biomassa produzida, altera a composição da planta, e a alteração da composição da planta altera a biomassa final. Então, eu tenho mais proteínas, eu tenho mais carboidratos, eu tenho mais lignina. Então, o custo energético para produzir cada parte da planta é diferente, e eu preciso ver isso no modelo determinístico. Então, essa complexidade maior reduz o meu erro de sistema, estou representando as equações de forma adequada, mas eu tenho um problema de calibração. Qual que é o valor que eu vou usar para a taxa fotossintética? Qual que é o valor que eu vou usar para o percentual de carboidrato, de proteína? Então, acaba levando a esse erro. E aí a gente precisa fazer o quê? Tentar buscar um balanço dentro desses modelos. Eu não posso ir para um modelo, dependendo do objetivo, né? Eu não posso ir tanto para um modelo estatístico muito simples, nem muito complexo. Então eu tenho que chegar num ponto em que eu represente de forma adequada o meu sistema, consiga calibrar ele e o meu erro de simulação seja o menor possível. Então o erro total tem que ser minimizado para mim não ter problemas de erro na simulação, certo? E aqui a gente tem dois exemplos. O modelo estatístico, em que mostra a relação aqui da taxa máxima de acúmulo de matéria seca em função das variáveis agrometeorológicas. Então eu tenho aqui o que? Então, exemplos. Relação direta entre a taxa de matéria seca em função da temperatura máxima, temperatura mínima, temperatura média, todos os fatores. E aqui ele traz um modelo multivariado. Então, eu tenho temperatura mínima, radiação solar e evapotranspiração real entrando nesse modelo. E ele foi apontado aqui como o melhor modelo dentro desses vários utilizados. Então, veja, um modelo estatístico bastante simples que, nessa condição, nesse objetivo, ele funcionou bem. Qual que é a limitação? Eu não posso extrapolar ele para muitas áreas porque ele é limitado com base nessa relação que os autores coletaram essas informações de matéria seca e essas condições climáticas. Então, outros fatores que influenciam a produção de biomassa que não foi considerado aqui, se eu levar para um ambiente diferente, pode levar a um erro de simulação, certo? E aqui a gente tem o modelo determinístico, apenas uma parte do modelo, mostrando aqui o crescimento do milho em função das variáveis de entrada. Então eu tenho aqui, primeiro ponto, uma taxa de desenvolvimento, como é que esse milho vai mudando as fases de desenvolvimento dele em função dos graus-dias. Então eu vou ter aqui temperatura mínima e máxima entrando nesse sistema, vou ter a temperatura base e vou determinar os graus-dias dessa planta. Esses graus-dias vão influenciar a área foliar dessa planta, que é a função da área foliar máxima, dos graus-dias e de um parâmetro de calibração. Bom, se eu influenciei em função da temperatura, afetou a área foliar, essa área foliar de um determinado dia vai influenciar a área foliar do próximo dia. E essa área foliar ela vai entrar aqui, tanto a soma térmica como a área foliar, vai entrar aqui na equação de produção de biomassa. Então essa biomassa é função do quê? Da eficiência do uso da radiação, em função da interceptação de radiação solar, em função aqui da soma térmica, vai ter algumas diferentes condições. Então aqui é um modelinho determinístico, mas bastante simples, da produção de biomassa de milho, certo? Então poderia buscar mais complexidade. Então, olhando para esse modelo, a gente vê que tem uma representação melhor do que o anterior do meu sistema, e eu tenho poucos fatores para calibração. Tenho a temperatura base, tenho a eficiência do uso da radiação, tenho
a soma térmica eu preciso estar calibrando, alguns outros fatores, mas ele é bastante simples, representa de forma adequada e eu consigo calibrar ele. Então eu tenho essa relação que eu posso estar buscando para fazer essa análise. E aqui, que é bastante comum nos modelos determinísticos, é a integração temporal. Então eu tenho o resultado de amanhã vai ser em função da taxa de crescimento ou desenvolvimento de hoje, mais o que eu já tinha acumulado, ou menos, dependendo de qual for essa relação. Então, o determinístico, além dessa interação, ele tem esse fator temporal de ajuste. Então, o que aconteceu ontem influencia hoje, uma variável influencia outra, e ele vai se autoajustando, corrigindo os resultados de simulação. Bom, visto isso, a gente pode partir aqui para alguns conceitos que eu vou mostrar de forma bastante simplificada, que é a parametrização, calibração e validação do modelo. Então, dependendo do ponto de partida, eu posso ter parametrização, posso ter calibração ou ter apenas a validação. Depende de onde eu estou partindo. Então, aqui a gente tem um exemplo de um trabalho que a gente fez de obtenção de dados e avaliação dos processos para fazer a calibração e a validação do modelo. Primeiro ponto importante, se eu estou partindo para um modelo determinístico, ele precisa ter uma avaliação em multi-ambientes. Então a gente fez o experimento aqui em 3 locais, trabalhando com a mesma cultivar de soja. Então a gente avaliou aqui irrigado sequeiro, várias datas de semeadura, em 3 locais aqui. Então aqui algumas fotos do experimento, aqui uma data de semeadura em que houve bastante déficit hídrico, vejo a diferença da planta irrigada e de sequeiro. Então eu preciso explorar essas variabilidades de ambiente para avaliar o meu modelo e ver se ele consegue representar, através das equações que ele possui, esse sistema de produção que eu estou avaliando. Bom, e a partir disso, a gente obteve esses dados dentro do modelo DESAT e aí fez a avaliação. Qual que é a relação entre o que está sendo simulado com o que está sendo observado no campo? Então eu tenho aqui os valores que foram observados no campo e aqui o simulado pelo modelo. Aqui nesse gráfico a gente tem antese, primeira legume, primeira semente, maturidade, e eu tenho a dispersão aqui dos pontos associado com os diferentes experimentos. Então a gente pode observar aqui que existe uma forte correlação para todas essas fases de desenvolvimento nesse modelo, depois que a gente fez a calibração dele, ajustando os parâmetros de soma térmica, de fotoperíodo. Então ficou uma relação aqui muito próximo da linha 1 para 1. Veja que existe uma certa variabilidade, dependendo do experimento, por outros fatores que a gente não consegue simular dentro do modelo ou respostas da planta que não está dentro do que foi simulado, do que foi projetado dentro do modelo. E veja, a mesma coisa aqui para a produtividade. A gente tinha produtividades de 1.000 até aqui 5.000 kg por hectare. O modelo conseguiu simular aqui as produtividades de sequeiro, em torno de 1.000, 2.000 kg por hectare, e até essas produtividades mais elevadas, aqui de 5 toneladas por hectare, nas condições de irrigação. Bom, e aí foi um exemplo para o modelo DESAT. A gente pegou e avaliou vários modelos determinísticos. Então aqui a gente tem exemplos de modelos mais simples, como o da FAO, o Aquacrop, o próprio DESAT, o APSIM e o MONI, que são diferentes modelos de diferentes regiões, de diferentes pesquisadores, e avaliou qual foi a resposta deles aqui de produtividade simulada e observada. Então veja que todos têm uma forte correlação entre dado observado e dado simulado. E aqui a gente fez a média. Bom, se eu pegar a média dos 5 modelos para cada um dos pontos, o que acontece em cada um desses pontos aqui. Então veja que quando eu fiz a média, a tendência aqui ficou muito próximo da 1 para 1. Então eu posso avaliar aqui, identificar qual que é o melhor modelo, posso identificar qual que é o modelo que representa melhor o meu sistema, quais são as limitações de cada modelo, porque eu conhecendo um modelo, eu sei a forma que ele trabalha, conhecendo o outro, eu sei a forma que ele trabalha, eu posso sugerir melhorias nos processos ou nas equações de cada um dos modelos. Além de produtividade e fenologia, os modelos determinísticos eles podem simular variáveis intermediárias. Então aqui um exemplo para matéria seca total ao longo do ciclo. Então aqui um exemplo para uma data de semeadura, condição irrigada e sequeiro. Então veja que esses pontinhos aqui foi o que a gente mediu no campo e as linhas é a simulação diária dos modelos. Então veja que existe uma diferença entre o observado e o simulado, mas que todos os modelos
simulam, de certa forma, a tendência do que foi observado no campo dentro do modelo. A partir daqui eu posso fazer ajustes, por exemplo, na área foliar específica, posso fazer ajustes de partição de biomassa, de taxa fotossintética, para ajustar esses resultados aqui. Então esse é o processo. No determinístico, eu não olho só para o final do modelo, que seria a produtividade, mas eu olho para a fenologia, eu olho para a área foliar, eu olho para a biomassa para fazer essa análise. E aqui o exemplo de área foliar. Então eu tenho o dado observado com o dado simulado pelos diferentes modelos. Então veja que aqui já aumentou a discrepância entre os modelos, mas eu também tenho uma tendência muito similar entre dado observado e dado simulado pelos diferentes modelos. Então a área foliar aqui, eu posso trabalhar com o ajuste da área foliar, ela vai influenciar a interceptação de radiação, e aí eu tenho uma mudança inicial aqui que vai afetar lá na condição final. E aí a gente precisa entender muito bem o sistema, para entender o que está me limitando a minha simulação. Será que é a partição de biomassa? Será que é o déficit hídrico? Será que é a interceptação de radiação solar? Para daí fazer essa abordagem de ajuste para conseguir realizar a simulação de forma adequada. Bom, mas aí para a gente definir se o modelo está adequado e eu não preciso rever certas condições de simulação ou até buscar mais dados para fazer a calibração, a gente trabalha com índices estatísticos. Então vem naquele conceito lá de estatística, eu tenho que precisão e exatidão. Então eu preciso buscar esses dois itens no meu modelo. Eu preciso ser preciso e preciso ter exatidão dentro do meu modelo. Quando eu tenho precisão, mas eu não tenho exatidão, algum problema de calibração algum erro sistemático dentro do meu processo de desenvolvimento do modelo. E aí eu posso buscar alterações para trazer esses pontos para a exatidão. Agora, quando eu tenho exatidão, mas eu não tenho precisão, provavelmente tem algum fator limitando os meus dados de campo que eu não estou representando dentro do meu modelo. Então, a partir dos resultados, eu consigo entender quais são os pontos que o meu modelo está ocorrendo, está tendo uma limitação dentro disso, certo? E aí a gente tem vários materiais, um exemplo aqui é esse livro, Working with Dynamic Crop Models, que traz vários índices estatísticos que a gente pode estar utilizando para avaliar tanto a precisão como a exatidão. Então tem esses índices calculáveis que a gente pode estar utilizando e tem esses outros, aqui um exemplo de um gráfico utilizado para interpretar os resultados e tentar entender o que está acontecendo dentro do modelo que pode estar limitando a simulação de produtividade. E aqui é o mesmo exemplo, utilizando essa abordagem de gráfico aqui para analisar os resultados do trabalho que a gente fez anteriormente, com 5 modelos com os dados de produtividade de soja. E aqui, nesse Ensemble, a gente fez a média dos resultados dos modelos e comparou com o dado observado. Então veja que eu tenho aqui uma dispersão de erro de produtividade, mas quando eu trabalhei com a média dos 5 modelos, eu reduzi bastante essa variabilidade, reduzi bastante o erro associado desse modelo. Nesses outros gráficos, a gente tem 2 modelos por gráficos, em que a gente consegue ver, em função do dado observado de produtividade, qual que é o erro relativo que eu estou tendo de simulação. Então, se eu pegar, por exemplo, baixas produtividades, pode ver que eu tenho os erros maiores dos meus modelos ocorrendo nessa faixa aqui de baixa produtividade. Então, o que está acontecendo? São faixas de baixa produtividade que provavelmente eu não tenho muito dado experimental utilizado para fazer essa construção do modelo. Então, são algo que eu posso explorar no futuro. Eu identifiquei esse erro associado à baixa produtividade, aí eu posso estar avaliando, bom, será que o modelo representou de forma adequada a área foliar? Será que foi o crescimento radicular? Então, eu vou tentando entender o que aconteceu nesse ambiente de baixa produtividade e tento melhorar o meu modelo. Então, o modelo eu posso tanto avaliar ele no estado atual dele, como identificar fatores limitantes para aumentar a eficiência dele ao longo do tempo e estar melhorando esses processos. E aí eu chego num ponto em que eu decido se o meu modelo está adequado ou não para representar o modelo, o sistema de produção de interesse, para utilizar ele para outras avaliações, que a gente vai estar vendo na sequência. Quando eu chego num ponto em que já fiz a parametrização, calibração e validação do modelo,
eu posso extrapolar esses resultados. Então a vantagem dos modelos é que eu consigo, depois de bem calibrado, de bem avaliado esse modelo, sair de 2, 3 experimentos e extrapolar isso para um país inteiro, para o mundo inteiro. Então, por exemplo, a gente pegou ali dados de 3 municípios com diferentes datas de semeadura e fez a avaliação do modelo. Então tinha esses experimentos Rio Grande do Sul, Paraná e São Paulo. Então, no centro-sul do Brasil, envolvendo São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, eu posso utilizar esse modelo para fazer simulações de, por exemplo, respostas à data de semeadura, respostas à irrigação, respostas que envolvem a cultura que foi avaliada. E aí eu posso tomar uma decisão em cima disso. Mas para me extrapolar esses resultados, eu preciso de informações de solo, eu preciso de informações de cultura, eu preciso de informações de condições climáticas. Então, basicamente, para solo e clima, a gente tem algumas fontes de dados que a gente utiliza. Então, eu vou extrapolar os meus resultados. Eu posso estar utilizando dados climáticos de estações meteorológicas, de universidade e outras fontes. Aqui a gente tem uma base nacional do Instituto Nacional de Meteorologia. A Agência Nacional de Água traz condições de chuva. E o Agritempo traz um resumão dessas informações. Eu consigo estar acessando esses dados também nesse site aqui. Eu também tenho uma outra base, que é uma base diária, para 80 até 2015, ela foi atualizada, em que ela traz para o Brasil inteiro, em função da latitude e longitude, dados climáticos de 1º de janeiro de 80 até 31 de dezembro de 2015, em função de todas essas variáveis aqui. Então aqui a gente tem a base de cobertura para o Brasil inteiro que foi utilizada para fazer esses dados em grade. E eu consigo extrair esses dados em 0,25 por 0,25 graus para o Brasil inteiro e utilizar isso para análise histórica de condição climática e simulações dentro dos modelos. Então aqui a gente fez um teste para essa base, utilizando tanto essa base Agmera, que é uma outra base internacional, e do Xavier, que é do trabalho anterior, avaliando qual é a resposta para produtividade potencial e produtividade atingível, então potencial sem déficit hídrico e atingível com déficit hídrico, em função do que a gente utilizou estações de dados observados em relação aos dados em grades, qual que foi essa resposta que a gente teve. Então a gente tem uma forte correlação entre dado observado de clima com dado observado de dados em grade, então a gente usou essas informações para simular produtividade para a soja. Então tem uma forte correlação aqui, tem alguns pontos, principalmente quando a gente considera o déficit hídrico, que houve uma dispersão muito grande, dada a variabilidade de chuva que a gente tem. Mas grande maioria dos dados aqui, a gente tem um erro médio muito baixo, utilizando essas bases de dados em grade, em que foi feita a interpolação desses dados climáticos. A gente também tem uma base aqui muito utilizada, que é o NASA Power, que é uma base que obtém dados climáticos para o mundo inteiro, considerando as condições obtidas via satélite. Então eu consigo acessar o site do NASA Power e obter dados de 80 até o presente, para qualquer lugar do mundo em função da lat e long. E aqui nesse trabalho o pessoal avaliou a produtividade de cana-de-açúcar, e aqui indicando os erros que eu tenho para essas diferentes regiões, comparando o dado observado de estação meteorológica com o dado de satélite. E aí a gente conseguiu observar que tanto o dado do Xavier como o dado de satélite pode ser utilizado em substituição aos dados observados em estações para fins de simulação de produtividade com viés agrometeorológico. Para extrapolar os resultados para outras regiões, além das condições climáticas, a gente precisa de dados de solo. Então, montei minha base climática, tenho um modelo calibrado para determinados cultivares, vou extrapolar, eu posso buscar solos do Brasil inteiro. E aí a gente tem um mapa de solos do Brasil que pode ser utilizado para identificar o tipo de solo predominante em cada região. E a gente também tem esse projeto Radan, que foi desenvolvido na década de 70, em que avaliou vários pontos no Brasil, avaliou questão de textura, questão de profundidade de solo, qual que é o tipo de solo em cada região. E a partir desses dados de textura, eu posso utilizar funções de pedotransferência, que tem 2 exemplos de trabalhos de função de pedotransferência, para estimar a capacidade de campo e o ponto de murcho permanente que eu preciso para quantificar a água disponível
para esses modelos de simulação. Então, eu uso essas duas informações de clima e de solo para extrapolar esses resultados. E aí são alguns exemplos de bases de solo e bases de clima que existem disponíveis para a gente estar utilizando para extrapolar esses resultados de produtividade. Feito isso, o modelo calibrado tem uma base de dados de solo, tem uma base de dados de clima, eu posso estar fazendo o planejamento e tomar a decisão, analisando o meu sistema solo, água, planta, atmosfera, para chegar numa tomada de decisão e num planejamento mais eficiente. Eu vou mostrar alguns exemplos de alguns trabalhos que a gente fez, considerando esse conceito de solo, planta, atmosfera. O clima vai estar interagindo com o manejo, eu tenho a minha definição de planta, tenho a minha definição de solo para aquele local, tenho essa interação, considero a condição climática e vou ter um resultado de produtividade. No primeiro trabalho, a gente fez uma caracterização do déficit hídrico no Brasil para a soja. Então, a partir do modelo calibrado, que a gente viu anteriormente, a gente buscou dados climáticos com a base do Xavier para o Brasil inteiro, nessa parte aqui de produção de soja, onde tem esses pontinhos. Cada ponto desse é uma estação meteorológica obtida a partir dos dados do Xavier. Então, a gente tinha 453 pontos no Brasil, utilizou a base de 80 a 2013, simulou para cada ponto 6 datas de semeadura e 3 tipos de solo, utilizando a cultivar mais adaptada para aquela região. Um grupo de maturação de soja para que represente um ciclo adequado para aquela região. E aí, com base nisso, fez a simulação de produtividade e aí aplicou uma análise de cluster e dividiu o Brasil aqui em 10 regiões homogêneas quanto ao déficit hídrico afetando a produtividade de soja, certo? Bom, feito isso, a gente foi lá para cada uma das regiões e avaliou qual que foi a produtividade que a gente teve, a variabilidade de 6 datas, 33 safras, 3 tipos de solo, qual que é a variabilidade de produtividade que eu tenho. Então, se eu pegar essa zona 1 aqui, ó, essa verde mais escuro, eu tenho essa variabilidade de produtividade dentro dessa região. Então, veja, a produtividade não é a média mais alta, mas está muito próximo da mais alta, e pouca variabilidade nessa região. Quando eu pego uma outra região, região 9 aqui, por exemplo, eu tenho produtividade média um pouco mais baixa, mas eu tenho uma variabilidade muito grande. Então, o que ele está me dizendo para nós? Que essa região aqui, a variabilidade climática é muito pequena, é mais estável entre as datas de semeadura, entre as safras. Aqui não, aqui eu tenho a variabilidade muito grande associada às safras, associado às datas de semeadura e os tipos de solo que a gente avaliou. E aí depois a gente pegou aqui, bom, o que acontece nessa região aqui em termos de déficit hídrico? Então, para todas as datas de semeadura, para o ciclo utilizado e para os solos, em função das safras que a gente avaliou lá qual que foi o estresse hídrico na taxa fotossintética por dia ao longo do ciclo aqui. E a gente definiu 3 tipos de déficit hídrico. O 1, que é um déficit hídrico baixo, o 3, que é um intermediário que ocorre aqui no início do período de reprodutivo da soja, e eu tenho outro déficit hídrico maior, ocorrendo aqui o tipo 2, que ele vai ocorrer aqui no período de enchimento de grão de forma mais intensa. Então, esses são os 3 tipos de déficit hídrico que a gente identificou nessa região aqui. Bom, com essa informação, o que eu posso fazer? Posso avaliar aqui quando que cada um dos tipos de déficit hídrico e aonde que ele ocorre, qual que é o percentual dessas 33 safras que eles estão ocorrendo. Então, eu tenho as 6 datas de semeadura e os 3 tipos de solo. Solo arenoso, médio e um argiloso. Então, quando eu pegar aqui, por exemplo, o tipo do déficit hídrico tipo 2, que me dá um déficit hídrico maior no período reprodutivo, veja que ele ocorre aqui um grande percentual em 15 de setembro. Quando eu atraso a semeadura para 15 de outubro, vê que ele já reduz aqui para o solo médio e para o solo argiloso. E ocorre apenas com maior frequência aqui no solo arenoso, certo? Então, conforme vai mudando a data de semeadura, vai mudando essa interação de tipo de déficit hídrico e a partir dessas informações eu consigo determinar qual que é a melhor data de semeadura, certo? Então, quando eu vou lá para final da janela, já vai reduzindo e eu tenho a predominância aqui desse tipo de déficit hídrico mais baixo. Então, veja que aqui, a partir de 15 de outubro, eu já tenho 50% do solo médio e mais aqui quase 70% do solo argiloso com esse tipo de déficit baixo aqui, que vai penalizar menos
a ocorrência de déficit hídrico. Mas veja, eu tenho safras que mesmo nessa data eu vou ter o tipo 2 e vou ter o tipo 3 de déficit hídrico. Então isso me traz variabilidade e produtividade que eu consegui ver anteriormente. Um outro exemplo, um outro trabalho que a gente fez foi a relação da disponibilidade hídrica para a planta de soja em função do sistema radicular. Então a gente tem dois sistemas radiculares, um bem superficial e outro profundo, aqui chegando a 2 metros de profundidade. Bom, o que isso influencia? Influencia a quantidade de água disponível para a planta. E esse sistema radicular está ligado principalmente com a resistência do solo à penetração. Então a gente tem uma camada compactada em torno de 20 a 30 centímetros que vai afetar o alongamento da raiz. Então, conforme vai aumentando a resistência do solo, a penetração, vai reduzindo a taxa que essa raiz consegue alongar no solo. Se ela demora mais para alongar, ela não vai conseguir acessar a água quando ela vai precisar nos períodos mais limitantes. Então veja aqui que eu tenho, com 1 megapascal, eu já tenho uma redução aí de 20% na taxa de compactação. Levando para 2, ela já chega aqui a 50%. E conforme a gente vai aumentando, aqui em 4 megapascal, eu tenho 20 a 30% da taxa máxima de alongamento da raiz ocorrendo, limitado por essa compactação do solo. Limitou esse alongamento, demora mais para a planta acessar água no solo e eu vou ter uma maior ocorrência de déficit hídrico. Com base nisso, a gente fez uma simulação para esses locais aqui no Brasil, utilizando 55 safras, e aí avaliou cinco tipos de sistema radicular, que eu vou estar mostrando dois para vocês. Um em que o sistema radicular está concentrado até 50 centímetros de profundidade, que é o que a gente está fazendo aqui. Então eu tenho parâmetros no modelo para simular isso. Então eu tenho aqui 58% da densidade radicular de 0 a 10, 38% de 10 a 30 e aqui o restante abaixo de 30 centímetros. Enquanto que para o sistema radicular a 150 centímetros de profundidade, ele está distribuído dessa forma no perfil. O que a gente fez aqui? A gente usou a mesma quantidade de biomassa de raiz, ou seja, a densidade total dessa profundidade aqui com essa é a mesma. Eu só mudei aonde a raiz está, em que esse sistema ele é favorecido por uma melhor física e química do solo em profundidade. Então esse sistema está buscando água lá a 1,5 m, 2 metros de profundidade, enquanto que esse está limitado aqui a 50 centímetros, certo? Bom, e a gente fez uma comparação. Se eu simular meu sistema solo, água pela atmosfera com essa raiz e com essa, qual que é o ganho de produtividade que eu tenho? Então aqui pegando, por exemplo, Posse, no estado de Goiás, aqui nessa parte eu tenho o sistema radicular a 150 centímetros e esse aqui a 60 centímetros. Então veja que eu tenho produtividade média de 2.500 kg por hectare no solo arenoso, enquanto que aqui eu chego a quase 4.000 kg no solo arenoso. Quando eu vou para o solo médio, eu vejo anos bons aqui mesmo, com 60 centímetros de profundidade, mas eu tenho anos muito ruins. E olha o que acontece com essas produtividades. Muito estável, eu reduzo a variabilidade que eu tenho. E aqui eu tenho os ganhos relativos. No solo arenoso eu ganho mais 44% de produtividade, se eu elevar a 150 centímetros, por ser um solo que retém menos água, e o déficit hídrico é mais recorrente. No solo médio eu tenho 23% e no solo argiloso 18% a mais de produtividade. E aqui os valores absolutos de produtividade de ganho médio de 55 safras. O que acontece? Anos muito ruins, esse ganho é muito maior do que essa média. Então eu tenho esse benefício principalmente nos anos em que eu tenho limitação hídrica. E aqui um outro exemplo para Balsas no Maranhão. Eu tenho produtividade um pouco mais baixa, mas eu também tenho esse ganho, que aí chega a 64% no solo arenoso, 30% no solo médio e 20% no solo argiloso. Então eu tenho esse ganho de produtividade. Bom, um outro exemplo de uso de simulação é trabalhar com previsão climática e a tomada de decisão durante a safra. Aqui a gente tem um exemplo da previsão para El Niño, então aqui para maio, junho e julho de 2020, e a projeção pelos diferentes modelos climáticos nesse caso, indicando aqui diferentes tendências de Laninha, neutro e El Niño.
Então, com base nesses modelos, a gente está com essa previsão aqui para a próxima safra, em que eu tenho quase 50% dos modelos indicando uma condição neutra e em torno aqui de 45 neutra e 45 para ser um ano de laninha, e ela se mantém aqui até dezembro, janeiro, fevereiro. Eu posso ter tanto laninha como ter ano neutro e uma baixa probabilidade de ser um ano El Niño. A partir de janeiro, fevereiro, março, abril, já tem uma tendência de neutralidade para essas condições atuais de previsão para a próxima safra. Bom, se eu tenho essa tendência de ser um ano laninha ou um ano neutro, a gente pode utilizar, aqui eles fazem uma projeção de condição climática, mostrando regiões com chuva acima da média, abaixo da média, dentro da normalidade, ou ainda, tem um exemplo aqui desse trabalho, em que os autores avaliaram qual que é a melhor data de semeadura, considerando aqui o sistema soja-milho, em função do laninha, de ano neutro e de ano de El Niño. E essas datas foram recomendadas em que, para que eu consiga ter 60% dos anos com produtividade acima da média, tanto para soja como para milho. Então, se pegar, por exemplo, aqui o Uberaba e considerar minha previsão como laninha ou ano neutro, veja que no laninha eu tenho a semeadura aqui de 1º de outubro até 1º de novembro, enquanto que no ano neutro a minha janela vai de 1º até 11 de novembro. 11 de novembro como data limite aqui para mim obter pelo menos 60% dos anos com produtividade acima da média. Outro exemplo, São Gabriel do Oeste. Se eu confirmar a laninha, ele traz aqui um asterístico nessa data. O que ele está dizendo para nós? Que eu não consigo plantar soja dentro de uma data adequada para que eu consiga produzir milho de forma adequada. Então, provavelmente, o que está acontecendo aqui é que eu vou ter que ter uma janela muito pequena de semeadura de soja com um atraso e eu não vou conseguir terminar o ciclo do milho dentro de uma condição ideal para obter esse nível aqui de produtividade. Já se for um ano neutro, vejo que eu tenho uma janela maior de semeadura. Então aqui eu tenho que tomar uma decisão. Eu posso trabalhar com 50% visando o milho safrinha e o restante não. Trabalhar apenas com uma data para soja. Posso usar essa informação para análise. E aqui um outro exemplo para Rio Verde. Eu vejo que eu tenho uma janela plantar soja que eu consigo fazer ainda o milho safrinha para ambos as condições do fenômeno Enos. Então isso é feito com modelagem. Eu busco as condições históricas que ocorreram, faço simulação ano por ano, trabalho com probabilidade, posso incluir várias datas, vários ciclos, posso incluir o sistema de irrigação e avaliar essas análises. Bom, nesse outro trabalho, a gente partiu para uma abordagem um pouco diferente, em que eu simulei a produtividade para soja e milho, considerei níveis de perda por manejo, então alta produtividade sem perda por manejo, e aqui com 25% de perda de produtividade por manejo, associei as produtividades soja-milho e também com modelagem, levando em consideração a condição econômica. Então peguei os preços históricos de soja com os preços históricos de milho e custo de produção, e a gente trabalhou com probabilidade dentro desse sistema. E a gente fez essa análise aqui. Bom, o que é melhor produzir? Apenas soja para esses diferentes municípios ou fazer um sistema soja-milho pensando em dinheiro? Então, toda vez que, aqui em função da data de semeadura e para 3 tipos de solo, toda vez que essa linha está acima dessa linha vermelha, está me indicando que é melhor eu fazer apenas uma safra de soja, sem pensar no milho safrinha, colocando um ciclo maior de soja com uma data melhor de semeadura aqui, quando essa linha está acima dessa linha vermelha. Abaixo, eu tenho a preferência pelo sistema soja-milho, ou seja, eu planto soja mais cedo, com um ciclo menor, depois coloco milho safrinha, eu consigo fazer uma safra de forma mais adequada e ter uma rentabilidade maior. Bom, vou dar um zoom aqui nesse gráfico aqui, em que eu tenho 25% de perda por manejo, uma condição de solo médio. Bom, então, linha acima da linha vermelha, preferência para soja. Abaixo, preferência para soja e milho. Bom, então, se eu pegar aqui, por exemplo, Rio Verde e Unai, Rio Verde em Goiás e Unai em Minas Gerais, veja que para Rio Verde, se eu conseguir plantar antes aqui de em torno de 20, 25 de outubro, eu tenho uma rentabilidade maior, e esse valor aqui é quanto mais a soja e o milho estão me dando em relação à soja. Eu tenho uma rentabilidade maior do sistema soja-milho. A partir dessa data, eu começo a perder, teoricamente, em termos médios, dinheiro, porque
o meu sistema soja-milho, eu vou perder muito no milho, então estou começando a perder dinheiro aqui se eu fizer esse sistema. E aí a preferência fica para apenas soja. Já em Andaí, vejo que mesmo aqui na plantio mais cedo, eu sempre estou acima da linha vermelha, ou seja, o sistema soja-milho naquela região não é tão adequado, considerando os termos médios, para ter uma rentabilidade positiva no soja-milho maior do que apenas a soja, certo? Então aqui eu estou considerando data de semeadura, várias condições climáticas, estou considerando 3 tipos de solo, vários níveis de manejo dentro do meu sistema de produção, incluindo ainda a parte de simulação de retorno econômico para esses ambientes. Então a gente viu análise de estimativa de déficit hídrico, a gente viu o efeito de raiz, data de semeadura associado com El Niño e Laninha. A gente também pode utilizar os modelos para fazer avaliações de outros manejos, como por exemplo irrigação. Então nesse trabalho aqui, o que a gente fez? Considerou 36 anos de dados climáticos, 3 tipos de solo, 4 datas de semeadura e 2 grupos de maturação para a cultura da soja. E aqui considerou dentro desse dado climático irrigação, considerando o manejo de sequeiro e o manejo irrigado, utilizando 3 modelos. Então, lembrar anteriormente que a gente viu que quando eu fiz a média dos modelos, eu tenho um retorno econômico, uma eficiência maior do que utilizar apenas um modelo. Então, a gente trabalhou com 3 modelos para chegar na produtividade. E trabalhou com essa região aqui que engloba Goiás, Triângulo Mineiro, Mato Grosso, parte do Mato Grosso do Sul. Bom, e aí buscou a água total disponível no solo para essa região aqui, indicando aqui qual é o valor de água disponível que eu tenho no solo. Então entrou com isso no modelo, com todas essas variáveis, e aí simulou a produtividade para toda essa região, em função da data de semeadura, em função do grupo de maturação, e depois ainda incluiu qual é a intensidade de produção em cada uma das regiões para chegar na produção total em função do manejo que eu estou utilizando. Então veja que eu saí daquele modelo bem simples e fui incluindo vários fatores e outros índices para chegar na produção e não na produtividade total dessa região. Bom, aqui um exemplo do que a gente obteve para produtividade de soja. O ganho que eu tenho por incluir o sistema de irrigação, então vejo que regiões eu ganho menos de 300 kg por hectare, regiões eu ganho mais de 1.200 kg por hectare, mas também tem uma demanda aqui, que em termos médios de 36 safras, pode ser maior que 200, entre 150 e 200 milímetros aqui nessa região, e menos de 50 aqui nessa região. Então eu consigo ter essa análise de ganho de produtividade com a demanda de irrigação em cada uma das regiões. E aqui um exemplo, considerando que em termos médios das datas de semeadura, ciclos, e aqui eu tenho por data de semeadura qual que é o ganho de produtividade e a demanda de irrigação. Então veja que eu tenho aqui na primeira data, eu tenho ganho de produtividade dentro muito próximo à média das demais, mas tem anos que essas regiões, essas datas mais tarde conseguem aumentar mais a produtividade, enquanto que aqui eu vejo que conforme eu vou atrasando a data de semeadura, eu tenho uma redução da quantidade de demanda de irrigação. Então aqui eu consigo definir quanto que eu vou ganhar de produtividade e quanta água eu vou precisar nesse sistema. Aqui um outro exemplo em que a gente fez esse trabalho recentemente, publicado aqui nessa revista, em que a gente avaliou produtividade para condição de sequeiro, para condição irrigada apenas no período reprodutivo e irrigado no ciclo inteiro. Então eu tenho aqui para 3 datas de semeadura, já avaliou para diferentes regiões aqui no bioma do Cerrado. Veja qual é a produtividade que eu tenho na condição de sequeiro, olha a variabilidade, então anos ruins produzindo pouco, anos bons produzindo bastante. Quando eu incluo irrigação, eu tenho um ganho expressivo de produtividade, tanto nos 2 sistemas, só que aqui eu tenho irrigação apenas num período e aqui o ciclo inteiro com produtividades muito similares. E aqui a demanda de irrigação para esses 2 sistemas. Então veja, eu estou aumentando aqui, por exemplo, a produtividade saindo aqui em torno de 8.000 para 9.000 quilos, ganhando em torno de 1.000 quilos aqui em média, e aqui eu estou ganhando um pouquinho mais, mas muito similar aos valores do irrigando só aqui. Só que nesse sistema aqui, irrigando só no período reprodutivo ou no ciclo inteiro,
olha a diferença de demanda de irrigação. Enquanto uma eu estou aqui em torno de 150 milímetros de média por ciclo, a outra já ultrapassa os 200 milímetros. Então eu posso fazer a conta. Bom, será que vale a pena usar sistema de irrigação? Será que vale a pena irrigar só no período reprodutivo, que eu tenho uma demanda mais baixa? Ou não? Já que eu tenho um sistema, vale a pena irrigar o ciclo inteiro e gastando um pouquinho mais de água. Então, vários fatores de produtividade, custo de produção, custo de irrigação, água disponível na fazenda, podem ser utilizados para fazer um planejamento e tomar uma decisão de qual que é o melhor sistema, considerando as simulações, certo? Não tenho datas que o produtor quer avaliar aqui. Posso rodar o modelo novamente e fazer as simulações a nível de talhão, considerando as características de talhão, para fazer essa análise. Então, olha aqui a diferença que eu tenho na demanda de irrigação e nas produtividades. Outro trabalho que a gente publicou aqui recentemente também, a gente fez uma avaliação do retorno econômico do uso de sistema de pivô central para produção de feijão, e a gente avaliou o período aqui, período das chuvas, né, que tem plantio iniciando em outubro, pode ir até março, iniciando em outubro, novembro, dezembro, praticamente, e aí a gente completa o ciclo antes de março. Então é um período que tem água disponível, tem chuva, e a gente avaliou, bom, será que vale a pena eu fazer construir um sistema de irrigação para suprir a demanda de feijão nesse período que é o período das chuvas? Será que vale a pena eu irrigar nesse período? Bom, o que a gente observou? Que nessas diferentes datas aqui de 1º de novembro a 1º de janeiro, olha a variabilidade e produtividade que eu tenho na condição de sequeiro, sem fazer irrigação. Então, realmente tem anos que não vai precisar irrigar, mas tem anos que eu perco muita produtividade. Quando eu irriguei aqui, considerando o início da irrigação com 70% da água total disponível no solo, eu vejo que eu consegui aumentar a produtividade média e reduzir variabilidade. Bom, mas se eu reduzir variabilidade, qual que é a demanda de irrigação? Então, olha aqui, eu tenho anos que eu não preciso nem irrigar, certo? Sem necessidade de irrigação muito baixa, mas em média eu preciso aqui em torno de 50 a 60 milímetros de irrigação para chegar nesse potencial produtivo aqui que a gente observou. E tem anos que eu vou chegar aqui no máximo a 110 milímetros, certo? Então, em média, quando eu estou trabalhando com esse sistema durante o período de chuvas, 15% da demanda é suprida via irrigação. E aí, qual que foi a ideia do trabalho? Bom, se eu tenho um problema de conflito de água para a produção de feijão no período das secas, por exemplo, eu posso estar direcionando a produção para um período de chuvas, usando uma suplementação de irrigação para reduzir o déficit hídrico nesses períodos de veranico, que em média representa 15% da demanda. Posso gerar uma outorga específica para esse sistema de produção em que está chovendo, eu vou ter uma disponibilidade de água no rio, vou conseguir usar essa água nesse período e aumentar a produtividade do feijão, reduzindo a variabilidade. Bom, em termos de produtividade, aumenta a produtividade, tem uma demanda baixa, mas será que vale a pena economicamente construir um sistema de pivô central apenas para irrigar o feijão no período de chuvas? E a gente fez uma análise, levando todo em consideração os custos de produção, em que a gente observou que quando eu estou numa condição de sequeiro, o meu preço mínimo de retorno, para mim ter um retorno positivo em termos econômicos, se eu plantar nessa data aqui, condição de sequeiro, meu custo de produção mais baixo, eu vou precisar que um preço, a gente converteu aqui, para ter esse retorno de 12%, eu preciso ter um preço de R$ 1,85 por quilo de feijão produzido. Então esse é o meu preço mínimo para mim obter esse retorno mínimo de 12%. Já quando eu vou para condição de irrigado 70%, para mim ter esse mesmo retorno pelo meu maior custo do pivô central e pelo custo associado à necessidade de irrigação, eu preciso ter um preço de 2,35. Então aqui a gente pode fazer uma análise e aí elaborar políticas públicas para que o produtor que está produzindo feijão no período de chuva, num sistema irrigado, tenha uma garantia de preço. Ou eu posso usar isso para fazer um planejamento. Será que historicamente eu consigo ter um preço maior que isso? Então, por exemplo, num ano que eu tenho uma quebra de safra, meu sistema de irrigação vai produzir mais, provavelmente o preço do feijão vai estar mais alto, só que esses anos compensam. Então, dentro dessa variabilidade, eu posso fazer uma análise em termos econômicos e avaliar que se dentro da minha região, dentro do sistema de produção, nas projeções de preço, eu consigo incluir um sistema de produção nesse sistema, certo?
Dessa forma, a gente chega aqui nessas conclusões gerais do que a gente viu ao longo dessa aula. Bom, o que a gente pode concluir de forma bem simples? Que os modelos de simulações são uma interessante ferramenta para análise do sistema solo, água, planta, atmosfera, quando associado a dados experimentais para avaliação de estratégias de manejos e de políticas públicas. Então, quando eu estudo solo, água, planta, atmosfera, eu tenho uma complexidade extrema de vários fatores que devem ser analisados. E os modelos são ferramentas que eu posso estar utilizando. Mas eu tenho que ter muito cuidado, porque ela é uma ferramenta. Eu preciso entender essa ferramenta, utilizar ela de forma adequada para não ter problemas nas simulações e nos resultados que eu estou apresentando, certo? E a gente fica à disposição para qualquer esclarecimento.